Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro programa Falação. Meu nome é Pamela e durante alguns programas eu vou falar com vocês de assuntos importantes da sociedade e que poucos são vistos. Essa noite eu vou contar com a presença especial da querida Isabelle, que é membro do Conselho de Mulheres de Pouso Alegre e militante feminista, e da linda Sabrina, que é designer de modas e militante cultural na cidade. Nosso primeiro programa falará de um assunto muito importante, o protagonismo da mulher nos tempos modernos. Então, vamos falar de feminismo, que é algo visto como tão radical, mas que é imprescindível nas nossas vidas. E aí, Isabelle, o que você pode falar um pouco de feminismo para nós? Então, o feminismo é muito importante falar dele quando estamos falando sobre o protagonismo das mulheres na sociedade, porque foi ele que nos deu, né, essa liberdade de participar dessa luta pelos nossos próprios direitos, né? O feminismo, ele é colocado nas redes sociais com alguns sentidos deturpados, né? E eu acho importante a gente esclarecer isso também, que o feminismo, ele não é o contrário do machismo, né? Que o machismo é uma forma de opressão para com as mulheres, para com os sujeitos femininos. E o feminismo, o que é? É a luta pela igualdade de gênero, né? É colocar as mulheres num pé de igualdade com os homens, né? Visto que nós passamos por um processo histórico muito longo, né? De séculos e séculos de opressão na qual a mulher foi colocada sempre, né? Como subalternizada, sempre como um sujeito inferior ao homem. Exatamente. E se nós estamos aqui hoje, é por conta de mulheres que se reuniram há tempos atrás pelo direito mínimo que não existia, que era o de voto, que era de poder escolher a ordem social que elas também faziam parte, né? E nós estamos aqui agora graças a ela e não tem esse radicalismo. Eu acho que a mulher que pensa que precisa... que a outra está sendo vítima de alguma violência e isso já atinge de alguma forma, ela já pode se considerar feminista, você não acha? Sim, sem dúvidas. Eu acredito que as mulheres, elas podem ser feministas sem levantar uma bandeira também. Porque tem muitas mulheres que falam, eu não gosto de dizer que sou feminista, porque as pessoas vão me taxar e etc. Então, muitas mulheres podem ser protagonistas das suas próprias lutas sem levantar uma bandeira, né? Que hoje a rede social é uma forma de levantar essas bandeiras, você não precisa, né? Dizer para todo mundo ali, sou feminista. É o seu dia a dia, é o seu falar com outra mulher, é a empatia que você tem com outra mulher que está numa situação de violência, né? Que a gente tem visto sempre na mídia, né? Situações de violência na qual as mulheres são colocadas como culpadas, né? Quantas situações de estupro foram expostas na mídia e as mulheres que foram colocadas como culpadas, né? E não os homens, né? Eles saíam do foco, mas na verdade o problema são os homens nessas situações, não são as mulheres. Porque acaba que a roupa, né, taxa a mulher. O que vestimos nos taxa a ponto de talvez poder sofrer um estupro. Então a culpa vai ser sempre nossa. Ou a dona de casa, por exemplo, que tem várias funções dentro do lar e, de repente, esse patriarcado que reina, o marido é dono da casa, portanto, ele tem a responsabilidade de prover e ela de cuidar dos filhos e da casa, às vezes a impede de sair para trabalhar livre, porque ela pode ser várias coisas. A sociedade nos taxa, né, como uma coisa só. E quando nós rompemos fronteiras, somos taxadas como loucas ou como descompensadas, sempre taxadas, né? Porque quando a gente se rebela, né, diante de toda uma ordem patriarcal em que o homem é o protagonista da casa, da própria manutenção do lar, a gente é taxado como louca, né? No próprio relacionamento, nós temos tantas histórias de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque a mulher, a partir do momento que ela se vê numa relação de violência, que seja mínima, né? Que seja uma violência psicológica, uma violência moral, não precisa ser uma violência física. Quando ela vira e fala para o homem, basta ou para, ele fala assim, opa, peraí, eu não estou acostumada com isso, o que está acontecendo? Né? E aí, nós somos colocadas, né, mais uma vez, numa situação de subalternização quanto ao homem. E é interessante porque isso é um fato histórico, né? Inclusive,
Desde o século XIX, as mulheres procuram se organizar, né? Trazendo mais para o ambiente de trabalho e para a área da moda, que é um tema de grande interesse, né? Porque mesmo quem não consome moda, diz que não gosta de moda, consome roupa e independente da quantidade, né? Mensal ou anual. Nós estamos todos fazendo parte desse sistema de moda. E, historicamente, as mulheres começaram a se organizar nas fábricas, nas confecções, por conta das condições péssimas de trabalho, né? Longas jornadas e falta de segurança. E esse histórico todo contribuiu para que o esforço da reunião das mulheres... a partir desse esforço foram reconhecidos, esses esforços foram reconhecidos e a data, né, do Dia da Mulher, que é uma data importantíssima, internacional, né, 8 de março, é comemorada. Então, é interessante como nós sofremos abusos hoje em dia que são reflexos ainda de uma sociedade repleta de deficiências e de coisas ruins mesmo que vem se perpetuando. Então, cabe a nós hoje, né, mudar a nossa postura tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente doméstico para que isso não permaneça nas próximas gerações. E já que você falou um pouquinho de moda, Sabrina, como que é na indústria, né, nessa indústria milionária que está dentro do capitalismo, qual é a cara da mulher dentro da indústria da moda? É curioso, assim, é uma série de contradições, porque a mulher ela é a força de trabalho dentro da indústria da moda e também é o grande público-alvo, né? Se você entra numa confecção, a cara da confecção é feminina, nas máquinas, no corte, numa série de funções. As lojas também, o marketing, é todo muito voltado para a mulher, a publicidade, né? Mas quem leva a fama, quem tem o mérito de um trabalho criativo e ousado, normalmente é a figura masculina. Mesmo que seja um homossexual, mas grande parte, assim, dos grandes nomes e das grandes marcas no mundo são representadas por homens, né? Então, a mulher, ela não dita regras, ela não tem um papel reconhecido dentro de uma indústria que é importantíssima e contribui para o nosso PIB, e não só econômico, mas para a autoestima, para uma série de detalhes, né, que tem que ser levados em conta. Então, é uma contradição, porque nós produzimos, nós temos capacidade, porque nas universidades também a grande parte dos estudantes é composto por mulheres, né? Mas na hora de ser reconhecido, não é reconhecido. Então, por quê, né? E como a gente muda isso? Acho que são pontos que a gente deve refletir. Porque a moda serve como ilustrativo, mas isso se desdobra em todas as outras áreas. E reconhecer, mais uma vez, o trabalho da mulher, né? Porque o homem que faz a moda, por exemplo, que faz um vestido, ele é tido como... ele não é tido como costureiro, ele não é visto como costureiro. Ele é o alfaiate, ele é o design, ele é tudo. E aí, quando é uma mulher que faz esse mesmo trabalho, que desenha, que faz toda essa estrutura, ela é tida como costureira. Parece que é uma coisa baixa, né? Parece que reduz o trabalho da mulher que faz a roupa, que desenha, não é mais ou menos isso? Exatamente, principalmente numa linguagem mais informal, né? Se a gente está na rua e passa e vê uma costureira no bairro, a costureira é uma coisa menor, porque ela é uma dona de casa, ela tem todos os afazeres da casa. Exato. E o alfaiate, ele já é, né, um semideus, assim, algo que... A costura passa a ser uma extensão também do próprio trabalho doméstico. Já que para o homem não, vai ser a sua profissão principal, mas o da mulher não. É apenas uma extensão e alguma coisa que ela tem para fazer além do seu trabalho doméstico, que foi dado somente a ela, né, e não ao homem. Tanto que essa seria uma das justificativas das mulheres não ocuparem os cargos de importância e de gerência dentro das empresas, né? Que, no caso, a mulher tem todos os afazeres domésticos também, mas não é fato, porque se você pega os criadores mais jovens, existem eventos, né, inclusive no Brasil, por exemplo, a Casa dos Criadores, que abrigam novos estilistas, novas marcas, e mesmo nesse espaço, as mulheres ainda não são protagonistas, sendo que pela faixa etária ainda não
entre, né, 20 e 30 anos, ainda as mulheres são jovens e a maioria delas ainda não tem esses afazeres domésticos tão definidos. Então, é realmente algo mais enraigado, né, e que deve ser desconstruído. E desconstrói assim, né? A gente falando, levando a raciocínio, as pessoas entendendo o que a gente quer dizer, desconstruindo esse monstro que é o feminismo, porque não é ruim ser feminista, é muito bom. E acho importante sempre, acho importante todas as vezes que nós estivermos entre mulheres, a gente parar para ouvir a outra, parar para escutar o que a outra passa. E assim a gente consegue trocar experiências e olhar o sofrimento da outra com mais acolhimento, né? Sim. O que empodera, não acha? Muito, olha só, o ano passado nós tivemos uma tag que pegou na rede social, que é meu primeiro assédio, né? Que foi em decorrência de alguns comentários, aliás, de muitos comentários que homens passaram a fazer daquela menina do MasterChef de crianças, né? Da Valentina, ela tinha 12 anos, e eles fizeram vários comentários com conotação sexual, né, diante da menina, e as mulheres de todas as idades começaram a se indignar e se revoltar com aquilo, né? E aí, como se isso não acontecesse todos os dias, o tempo todo, coisa muito pior. Mas como passou na televisão, todo mundo se revoltou, né? Criaram essa tag, e o que aconteceu? Quando elas criaram essa tag, eu não me lembro qual foi o movimento feminista que criou a tag, as mulheres passaram a relatar os assédios na rede social, né? Porque muitas meninas nem sabiam que tinham sofrido um assédio quando criança. Mas ao ver aquela situação da Valentina, falavam, opa, peraí, eu acho que aconteceu alguma coisa parecida comigo. E começaram a relatar isso. Então, isso daí, até a revista Época, ela deu um enfoque muito grande para esse assunto e deu o nome de Primavera das Mulheres, né? Foi uma onda que as mulheres começaram, as mulheres que não se diziam feministas ainda, né? E começaram a relatar essas situações e deram força para outras mulheres. É a questão da empatia, né? Sim. Se você tem empatia com a situação, com a dor da outra mulher, né? Sabendo que só outra mulher vai passar por aquilo, nenhum homem vai passar por aquela situação. Então, tem até a questão da sororidade, né? Que é um conceito do movimento feminista também, que é o olhar de uma irmã para outra irmã entre mulheres, né? Ter essa empatia também. E é importante fazer esse recorte dentro do feminismo, que é um movimento grandioso e mundial, que mesmo somos mulheres, mas ainda assim temos nossas diferenças. Por exemplo, eu, feminista negra, tenho, portanto, coisas especiais e preconceitos que são só a mim destinados, que não são para vocês, por exemplo, porque a mulher negra, ela ainda assim continua sendo vista de uma forma não tão valorizada, né? Não se vê muitas mulheres negras na TV, pelo menos no Brasil. Não temos representatividade, não temos ícones, não se fala da violência que sofremos, porque o nosso corpo ele é muito mais sexualizado do que o das mulheres brancas, né? Olham a gente como a mulher que samba, a mulher que tem um corpão, que só se é vista pelo corpo e não pela cabeça, né? E aí é importante olhar esses recortes dentro do feminismo, né? A mulher negra, a mulher que é gorda, que está fora do padrão do manequim, da moda, né? Que é o cabide, que veste e só isso, né? Mas por isso que é interessante a gente usar, eu gosto do termo feminismos, né? No plural. Sim. Porque daí a gente traz já todas essas especificidades, tem coisas incríveis, assim, que no sentido de perceber como a gente tem empatia, se reúne e percebe a necessidade de cada grupo, né? Como é o caso do feminismo indígena. Exatamente. Ou do ecofeminismo também, que é bem interessante, que levanta temas pertinentes para a nossa vida e para o nosso futuro também, e acaba acolhendo os diferentes objetivos, né? É claro, a essência é a mesma, a essência é a questão do reconhecimento da mulher, né? De toda a base que compõe o feminismo, mas é interessante atender a todos os grupos, né? É porque no feminismo a gente tem inúmeras linhas. Isso. Né? Você não precisa necessariamente seguir uma linha, né? Mas é importante que para conhecer esse fenômeno que é, né, o feminismo, ou são os feminismos, a gente procurar saber sobre todas essas linhas e todos esses recortes, né?
Porque você tem desde das feministas liberais às feministas radicais, que são pautas diferentes, né? A inclusão é diferente entre todos esses grupos de mulheres, né? Enfim, então eu acho muito importante a gente procurar saber, né? E se determinado movimento social também, né? Ele segue alguma linha, né, do feminismo, porque pode ser que um movimento social da sociedade, né, ele contempla todas essas linhas e tenta dialogar com todas essas linhas. Isso também é muito importante, né, porque acho que pra gente entrar numa questão que também é da importância das mulheres entrarem nos espaços de auto-organização, sem dúvida, né, exatamente, para que elas consigam, para quem ainda não conseguiu resgatar o protagonismo da sua própria vida, né? É um espaço terapêutico e é um espaço de luta também, né? Então, porque atualmente a gente vê até nessa mudança social que vem ocorrendo, econômica e política, foi tirada uma mulher do poder e aí se para pensar no qual é o protagonismo da mulher aqui no país. Mas aí, em contrapartida, nós temos os movimentos sociais, nós temos coletivos, nós temos mulheres que nem estão auto-organizadas, mas saem para a rua em defesa de direitos que são para todos, né? A sensação que dá é que nós, mulheres, nós temos essa cabeça ampla, que pensa num todo e não só em partes da sociedade. A gente quer trazer bem-estar para todos, uma visão igualitária para todos, não é? Sim, porque quando a gente luta por direitos iguais, isso quer dizer que a gente não está tentando retirar direito de outro grupo. Quando as mulheres negras lutam por determinada pauta, elas lutam por aquela pauta, mas elas não querem tirar o direito das brancas, né? Se a gente ainda coloca essa questão binária, né? Mas então a importância da auto-organização de mulheres, e é importante a gente falar sobre isso, porque as mulheres ninguém vai perder, né, com essa luta das mulheres, né? O homem não vai deixar de ter o direito que ele tem quando a gente ganhar alguma coisa, né? E a gente tem muito ainda que avançar, muito mesmo. Nós mulheres ainda recebemos 27% a menos que os homens, né, no mercado de trabalho como um todo. Isso é um dado reconhecido pela OIT, né? Então, não é a gente que está falando isso, né? É um órgão internacional que trata sobre essas questões. Então, a gente tem muito que avançar ainda, mas é muito importante que a gente participe desses espaços de auto-organização para ter momentos com outras mulheres, né? Para entender o que a gente pode fazer, qual que é o nosso papel. E no movimento... A ideia é incluir, né? E no movimento cultural também, né, Sabrina? Porque... Por exemplo, a música é algo que atinge a todos. Então, consegue mudar cabeças, consegue colocar pessoas no mundo, para fazer com que a gente pare para pensar. A dança faz isso, a arte faz isso. E se for analisar assim, por exemplo, no hip hop, que é um tipo de música, um tipo de cultura que entra em lugares que não são vistos, né? Que é mais, assim, os guetos, mas no sentido bom da palavra, né? Que são pessoas que estão na periferia, por exemplo. É dali que vem a criatividade desse pessoal, do hip hop, da dança, nesse sentido. E não tem mulheres, né? Eu não vejo, por exemplo, muitas mulheres no hip hop, eu não vejo muitas mulheres no grafite, eu não vejo muitas mulheres nesse movimento que é dos guetos, mas no sentido bom, gente. Não é o gueto no sentido ruim, é o gueto no sentido que a comunidade se junta ali dentro para lutar por direitos ali nos bairros, entre eles. E não tem muitas mulheres, tem? Não, a gente, pelo menos assim, no cenário local, a gente não percebe muito a participação feminina. Mas por quê, né? Eu acho que antes de até julgar, é procurar entender o porquê. Será que essas mulheres não se sentem à vontade para ocupar esse espaço? Ou elas não se identificam com esse tipo de expressão artística, né? Mas acho que também cabe a nós, mulheres, nos posicionarmos, né? Porque muitas vezes a gente se intimida com a presença... Quando a grande maioria é homem, né, masculina, a gente se intimida. E, de repente, se a gente passar a participar, a tentar dialogar, as coisas podem ser feitas juntas, né? Ou até de uma outra maneira, né? Onde a mulher se sinta mais confortável e mais contemplada. E isso fica perceptível em outros grupos, né? Que no caso do hip hop você trouxe
um estilo específico. Mas, de maneira geral, a gente percebe que os movimentos sociais e culturais na cidade, eles são existem muito por conta da força feminina, né? E é um contrassenso, né? É um contrassenso total. Aqui em Pouso Alegre isso fica muito claro. São oito movimentos sociais e coletivos, e é importante lembrar que hoje o que move toda a estrutura da sociedade são esses movimentos sociais, são as pessoas juntas levando pautas para serem discutidas. E aqui na cidade nós temos 8 que nós conhecemos, assim, que são ativos culturalmente, na cultura, em ações. E desses 8 que nós estávamos falando, a maioria, a organização é feita por mulheres. A maioria tem mais homens, e outro, embora tenha mais homens, a frente, quem toma a frente são as mulheres, né? Então, e os outros, todas as organizações são feitas por mulheres. Então, esse pensamento crítico, essa mudança no cenário municipal tem vindo da organização desses movimentos, e quem toma a frente e veste a camisa são as mulheres, né? E o mais legal é que no dia a dia a maneira de comunicação desses grupos é horizontal, né? A mulher tem mais facilidade para desconstruir totalmente o sistema patriarcal. Então, a gente consegue falar mais de igual para igual, se unir, acolher, tanto com questões pessoais quanto, né, gerais da sociedade, públicas, enfim. Então, a gente tem ocupado os espaços de uma maneira super interessante, assim. Tem sido uma saída, né? Porque dentro das escolas, das faculdades, até do ambiente de trabalho, né, nós somos sempre colocadas como um sujeito inferior ao homem, né? Não de uma forma descarada, se a gente pode dizer assim, porque quem está dentro do ambiente de trabalho vai falar assim, não, mas claro que não, eu não vejo assim. Mas nós sabemos que a estrutura daquele ambiente permite que isso seja assim. E o que pode, né, ser mais perigoso ainda, né? Porque algo sutil passa despercebido e vai passando, até chegar num ponto onde perde-se o controle, né, da situação onde a mulher se sente totalmente reprimida, né? Então... porque uma apresentação dessa sutilidade toda, né, da apresentação do próprio patriarcado e do machismo, é o assédio moral, né? Em que muitas pesquisas dizem hoje, né, que a mulher, ela é a maior vítima de assédio moral no ambiente de trabalho. E principalmente as mulheres negras, né? Então, assim, passa batido, é sutil. Porque uma das características do assédio moral é a sutileza das ações, é a forma como ela é colocada, ela é a forma como nos coloca numa situação de... Não, será que isso está acontecendo? Será mesmo que eu não estou ficando louca, né? Então, o que a gente estava falando, o movimento social hoje, ele é uma válvula de escape para nós, né? Como parte da sociedade que foi invisibilizada, né? De alguma forma. Então, a gente consegue se organizar e ali ter algum tipo de protagonismo, né, naquele espaço e para nós mesmos, que é a questão do empoderamento. Isso, né? E o legal é que reverbera, né? Porque aí a gente estimula as crianças, a gente estimula quem está ao redor, a gente mostra dentro de um espaço amplo, né, que as coisas precisam mudar, que a gente precisa transformar as nossas relações e é um poder... que a gente precisa aproveitar aí dos movimentos. Mundialmente, somos a maioria de mulheres no mundo, né? Engraçado, a maioria é mulher e a gente tem... E a luta por nossos direitos é constante. Sim. As várias ondas do feminismo comprovam isso. A gente primeiro voto, depois lutar por ter o direito na sociedade, por poder trabalhar, por poder não estar no relacionamento, que é o divórcio, por poder me divorciar e sem ser taxada como a escória da humanidade. E somos a maioria. E as pessoas não falam dos nossos direitos, né? Isso é assustador. Né? Sem contar com como a gente tem sido alvo também, né, de propostas para acabar, né, com esses direitos mínimos que nós garantimos ao longo dos séculos, né? A gente viu aí tantos protestos acontecendo em razão dos projetos que têm sido apresentados no Congresso Nacional, né? Que isso afeta diretamente a nossa vida, né? Para que a gente não tenha minimamente o acesso à saúde,
né? Minimamente o acesso à educação, né? Questões até muito polêmicas quanto ao aborto, que é engraçado, porque aí eles tentam retirar alguns direitos. Até mulheres que sofreram estupro, caso tenham uma gravidez, né? Elas possam abortar legalmente. Aí vem o judiciário e fala que em alguns outros casos a gente pode, né? Então, assim, a gente tá sempre ali numa linha tentando conquistar mais direitos, mas manter minimamente o que a gente já conquistou. E é engraçado que é saúde pública, né? Nós não estamos pedindo nada além, nós estamos pedindo que o Estado nos olhe e nos dê saúde, que é um direito que a Constituição garante, né? E assim, não, é olhado ainda porque a moral, ainda colocado, e nesses tempos atuais, a moral e a religião acima de tudo. Mas o que, na verdade, é moral, né? Porque a moral fala mais alto do que educação, do que a saúde, do que direitos básicos de sobrevivência, né? E pouco se fala da saúde da mulher também. A gente tem a campanha do câncer de mama, mas outras doenças nos atacam diretamente. E não existe, né, um olhar do Estado para a saúde da mulher, para olhar a mulher eficiente, com suas... que seja eficiente, né? E que leve, assim, a conhecimento da dona de casa, da criança, porque... né, a menina também precisa, a criança precisa também ser olhada, não como criança, mas também como uma mulher em fase de crescimento. Então, é desde esse instante até na hora que ela entra na menopausa. E aí é engraçado que quando a mulher entra na menopausa, porque ela não pode mais ser, não está sujeita mais à reprodução, que nós somos vistas, né, para continuar, aí acaba de se falar, né? Então, ela vai até o momento da transição do hormônio, dali para frente, não se fala. É a sua vida fértil apenas, né? Que ela precisa ser falada. E mal falada, por sinal. Muito mal falada, né? Nosso corpo, ele é uma constante, está em constante mudança. Então, é assim, é engraçado como realmente o Estado não olha. E nesses últimos tempos, tem olhado menos ainda para a maioria da população mundial, né? E essa onda aí que a gente tem que tá vindo, que a gente tem que tomar cuidado, né? Que tem ameaçado os nossos direitos, aí a gente volta. De continuar se organizando para que a gente não perca isso, né? Para que nós estejamos cada vez mais fortes, né? E a gente só vai estar forte se a gente estiver unida. Exato. E um exemplo da força, aqui falando da moda, a cara da moda, de uma grife, muitas vezes é o homem. Mas se tiver uma revolução e a fábrica resolver parar de trabalhar, ele vai ficar com a cara do homem, mas a maioria é a mulher, não é? Nada acontece. O homem vai ficar lá sozinho, então. Pode ficar no campo das ideias, da criatividade, né? Mas ninguém faz nada sozinho, então as coisas precisam mudar mesmo, né? Porque é um exemplo, né, da força que nós temos agora, atualmente, no mundo e no Brasil. E a força vem de nós, vem das nossas ações, a força de vida. A mulher gera, e gera em todos os sentidos, não só de colocar a vida no mundo, mas ela gera desde o momento de dar mamar a criança até virar uma presidente da República, porque é possível, e é possível romper com os limites, não é? É engraçado que tudo que a gente construiu, né? Porque todos esses conceitos foram construídos. Sim. Né? Se ele foi construído, ele pode ser desconstruído. Exatamente. Então, a gente tem que sinalizar sempre para uma desconstrução desses conceitos, para que a gente consiga, de fato, uma sociedade igualitária, né? E minimamente justa. E mulher e pensamento crítico estão atrelados. Ali, né? Atrelados, assim. Pensamos em vários assuntos, porque, como eu disse, temos uma visão ampla de mundo e não restrita a só o dinheiro, trabalhar para manter a casa, o capital. Temos uma visão ampla, né, de outros, do manter de outra forma, né, e de prestar atenção na política, na economia, na cultura, na moda. Eu acho que um exemplo bacana que você pode até falar melhor que eu, é da Zuzu Angel, né? Que lá atrás usava a moda como forma de falar da política, né? Exatamente.
é um exemplo que já tem um tempo, né? Não é tão atual, mas até hoje a Zuzu Angel é um ícone da moda, porque até por necessidade, né? Não foi uma coisa de escolha dela, mas na família tem um histórico de violento, né? Que o filho foi brutalmente assassinado no período da ditadura, e ela conseguiu comunicar de uma maneira sensível, eficiente, toda a crise que o país passava naquele momento. Então, através de bordados, através de uma narrativa que misturava a cultura brasileira, que misturava todo o potencial dela enquanto empresária, enquanto criadora, né? Para poder falar com outras mulheres, com outras mães que sofreram o mesmo tipo de violência, né? E então até hoje é uma figura emblemática assim na moda, que a gente encontra documentários, existe o Instituto Zuzu Angel. Então é um belo exemplo assim de força feminina e de que nós precisamos, dentro da função que a gente exerce na sociedade, né, independente da profissão, se manifestar e não calar, né, diante dos abusos e das violências que a gente sofre, desde as mínimas violências no dia a dia, né, as sutis, até as mais extremas, né, que causam tanta dor. Sim, sem dúvida. Bom, vamos encerrar por aqui o programa de hoje. Foi ótimo esse bate-papo. Quero agradecer a presença de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos continuar falando dos nossos direitos, dos nossos deveres também, porque como mulheres também temos deveres, e lutar por igualdade, né? E falar sobre feminismo, não de uma forma ruim, porque não somos bruxas. Só somos bruxas mulheres. Do bem. Bruxas do bem, então. Somos mulheres que lutamos por o mínimo de igualdade. É só isso. Bom, espero vocês no próximo programa. Foi um prazer estar com vocês agora nesse primeiro. Até mais.